Alguma vez você sentiu que suas súplicas ricocheteiam no teto? Já se perguntou por que o vazio é tão ensurdecedor quando clama ao Criador? Não é porque ele permaneceu mudo, é porque jamais te ensinaram a verdadeira forma pela qual Jesus se comunicava com o divino. A igreja não apenas interpretou mal a comunhão espiritual, ela a inverteu completamente, virou-a de cabeça para baixo. A maneira como Jesus estabelecia esse contato era tão revolucionária, tão perigosa para o controle religioso, que se você realmente a compreendesse, jamais voltaria a precisar de seus templos, suas cerimônias, sua autorização. E precisamente por isso a ocultaram. Fique comigo. Nos próximos 20 minutos, você não apenas aprenderá sobre a comunicação divina, será iniciado no caminho oculto. O caminho que te transforma de um mendigo diante das portas celestiais, na própria resposta que você tem procurado. Mas devo adverti-lo, isto não é teologia de escola dominical. O que você está prestes a descobrir destroçará tudo o que acreditava saber sobre dialogar com o sagrado. 7 revelações estão prestes a se desdobrar. Primeiro, por que suas súplicas não funcionam como te ensinaram e a mentira que te mantém impotente. Segundo, o lugar secreto do qual Jesus falou que não está onde você imagina. Terceiro, por que Jesus entrava em comunhão antes dos milagres, não depois. Quarto, aquilo que Jesus fazia e que quase ninguém menciona hoje. Quinto, o que significa verdadeiramente converter-se na própria oração. Sexto, por que este ensinamento era tão perigoso que teve que ser escondido. E sétimo, a ativação que mudará para sempre sua maneira de comungar com Deus. Mas antes, por que tantas vezes a oração se sente como gritar no vazio? Você conhece essa sensação? A súplica desesperada na escuridão noturna, quando tudo desmorona. A negociação com Deus, quando chega o diagnóstico. A repetição interminável de palavras que parecem dissolver-se no nada. Você esteve lá. Todos nós estivemos. Ajoelhado ao lado de uma cama de hospital, sussurrando, por favor, até ficar rouco. De pé em uma casa vazia depois que partiram, implorando a Deus que os trouxesse de volta. Acordado às 3 da madrugada, recitando cada versículo bíblico que se lembrava, esperando que finalmente abrisse a porta do céu. Disseram-lhe para repetir as frases corretas, para suplicar com a humildade apropriada, para negociar seu comportamento pelo favor divino. Reze suas ave-marias, recite seus salmos, fale em línguas, proclame suas promessas. E ainda assim, apesar de sua sinceridade, apesar de suas lágrimas, apesar de seguir cada fórmula religiosa, você se sentiu ignorado, invisível, abandonado. Mas Jesus viu isso chegando há 2000 anos. Disse, não acumulem palavras vazias como fazem os gentios, pois acreditam que por sua tagarelice serão ouvidos. Palavras vazias. O próprio fundamento do que a maioria das igrejas chama de oração. Pense nisso. Jesus advertiu especificamente contra esse tipo de oração repetitiva e verbosa que preenche a maioria dos templos hoje. Ele a chamou de vazia, impotente, o caminho dos gentios. Aqueles que não compreendiam a verdadeira natureza da comunhão divina. Aqui está a primeira revelação que nunca te contaram. A oração não é repetição. A oração não é petição. A oração não é um espetáculo para um Deus ausente que precisa ser convencido a te amar. A oração é um estado do ser. Agora mesmo, antes de aprofundar mais, quero que você faça algo. Lembre-se de um momento específico em que suplicou desesperadamente e não sentiu mais que silêncio. Não apenas pense nisso, sinta-o novamente. O desespero, o vazio posterior, a dúvida sobre se Deus sequer existe. Conserve essa lembrança. Não a rejeite. Ao final deste ensinamento, você verá esse instante de maneira completamente diferente. Compreenderá que o que se sentiu como abandono era na realidade um convite. Porque se a oração não é repetição, se não é petição, se não é atuação religiosa que nos ensinaram, então para que Jesus realmente apontava, Jesus disse algo que faria a maioria dos pastores se sentir profundamente desconfortável. Algo tão radical que se suas congregações verdadeiramente o entendessem, todo o complexo industrial religioso colapsaria da noite para o dia. Quando orares, entra em teu aposento interior, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Teu aposento interior, não o armário de teu quarto, não o banco de tua igreja,
não algum lugar físico onde possas te esconder do mundo. O aposento interior de teu ser, a câmara secreta da consciência, onde nenhuma atuação religiosa pode alcançar, onde nenhuma doutrina pode penetrar, onde nenhum pastor ou sacerdote pode mediar. No Templo de Salomão existia um espaço sagrado chamado o Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia da expiação, apenas o sumo sacerdote podia entrar neste santuário interior para comungar diretamente com a presença divina. Era o lugar mais sagrado sobre a terra, separado por um véu grosso dos átrios exteriores, onde se congregava o povo comum. Mas quando Jesus morreu, algo sem precedentes ocorreu. O véu se rasgou de cima para baixo. Não de baixo para cima, como se mãos humanas o tivessem rasgado, mas de cima para baixo, como se o próprio Deus tivesse aberto a barreira. Jesus não apenas te deu acesso ao Santo dos Santos, revelou que este espaço sagrado, este acesso direto à presença divina, existe dentro de você, sempre o fez, sempre o fará. A grande piada cósmica: você buscava para fora um Deus que habita para dentro. Buscava em templos construídos por mãos o que já estava edificado nas profundezas de seu próprio ser. O lugar secreto não é secreto porque está oculto de você. É secreto porque está oculto como você. É a verdade mais profunda de quem você é, sob todo o ruído, toda a programação, todo o condicionamento religioso. Feche os olhos agora mesmo. Falo sério. Se você está dirigindo, guarde isto e retorne. Mas se puder, feche os olhos. Agora imagine fechar uma porta. Não uma porta física, mas a porta de sua consciência. Feche todo o ruído, os deveria, os tem que, as regras religiosas. Feche as vozes que te dizem que você não é suficientemente bom, suficientemente santo, suficientemente fiel. O que permanece quando você fecha tudo o que não é você? Sinta essa quietude. Isso não é vazio. Isso não é solidão. Esse é o lugar secreto do qual Jesus falou. Esse é o aposento interior onde o Pai aguarda. Não como uma deidade distante, mas como a verdade mais profunda de seu próprio ser. Se você sempre sentiu que não pertence à multidão religiosa, se sua adoração se sente vazia e suas orações ocas, é porque você nunca foi destinado ao ruído deles. Você foi chamado para este santuário interior. Você foi projetado para esta solidão sagrada. Mas aqui está o estranho. Por que Jesus enfatizou o silêncio? Por que não súplicas apaixonadas? Por que não as orações eloquentes que impressionam as congregações? Por que não as atuações espirituais que fazem com que outros pensem que você é santo? Porque o silêncio não era o fim de seu segredo. Era a porta para algo ainda mais radical. Isto é o que os evangelhos revelam e que a maioria perde completamente. Jesus tinha um padrão. Antes de cada milagre importante, antes de cada demonstração de poder divino, antes de cada momento em que o céu tocava a terra, havia oração. Mas olhe mais de perto, leia nas entrelinhas. O que ele estava realmente fazendo nesses instantes? O Pai conhece o que você precisa antes que lhe peça. Pare. Pense nisso por um momento. Se o Pai já conhece suas necessidades, cada uma delas, antes mesmo que você forme as palavras, então o que a oração de Jesus estava realmente realizando? Transferência de informação? Não. Persuasão? Absolutamente não. Súplica? Jamais. Jesus estava fazendo algo que o mundo religioso perdeu completamente. Alinhamento. Coloque sua mão em seu coração agora mesmo. Sinta o ritmo que te foi dado antes que você pronunciasse uma palavra, antes que formasse uma oração. Esse ritmo, essa batida constante e fiel, isso é oração. Isso é o divino expressando-se através de sua forma física, mantendo-o vivo, sustentando-o em cada momento sem que você tenha que pedir. Seu batimento é a oração de Deus por você. Sua respiração é o Espírito Santo fluindo através de você. Sua própria existência é o Pai dizendo sim a você em cada momento de cada dia. Mas Jesus levou isso ainda mais profundo. Ele não apenas se alinhou com o que o Pai estava fazendo, ele se tornou o que o Pai estava fazendo. E foi então que o estabelecimento religioso ficou nervoso. E se eu te dissesse que Jesus, na verdade, nunca quis suas orações de forma alguma? Ele queria algo muito mais perigoso para a religião, algo que te faria completamente independente de seus sistemas. Ele queria que você se tornasse a própria oração. Antes de abrir a próxima câmara, preciso falar com aqueles de vocês que sentem este despertar ardendo em seus ossos, de curtir neste vídeo como sinal de fogo.
Não é pressionar um botão. É um ato de espalhar a chama, uma maneira de dizer aos ocultos que a luz ainda arde e que não estão sozinhos. Inscreva-se como voto de lembrança. Cada nova alma que se une a este caminho diz às máquinas desta era que esta verdade não deve ser enterrada, que deve ser levada à consciência daqueles que ainda buscam na escuridão. E quando o fizer, declare-o nos comentários com as palavras: "Estou despertando." Isto não é apenas texto, é um sinal para conectar com aqueles na mesma frequência que a sua, que também estão despertando. Compartilhe este vídeo como oferenda. Cada vez que o fizer, sementes são espalhadas nas almas que esperam o chamado, que têm fome do fogo vivente além do ruído da religião. Cada ação que você toma é mais que participação. É um código, um sussurro ao invisível, declarando que enviem esta luz aos buscadores. Deixem que os adormecidos despertem. Agora respire profundamente. A próxima câmara não oferece mais informação. Abre a porta para a ativação. Observe a vida de Jesus com olhos diferentes. Realmente veja o que está acontecendo. Sua existência inteira era oração em movimento. Quando ele tocou o leproso, isso foi oração. Quando perdoou a adúltera, isso foi oração. Quando alimentou o faminto, abençoou as crianças, lavou os pés dos discípulos, isso foi oração. Não a oração de palavras, não a oração do ritual religioso. A oração da encarnação, a oração de estar tão alinhado com o amor divino, que cada ação se torna adoração, cada respiro se torna comunhão, cada momento se torna sagrado. A inversão final que a religião mais teme. A oração não é algo que você diz, a oração não é algo que você faz. A oração é algo no qual você se torna. Eu e o Pai somos um. Isto não era teologia. Isto não era uma doutrina para que estudantes de seminário debatessem. Este era o segredo da oração vivente revelado. Alinhamento completo, unidade total. Nenhuma separação entre a vontade humana e a vontade divina. Nenhuma lacuna entre terra e céu. Nenhuma distância entre o buscador e o buscado. E aqui está porque isto aterrorizou as autoridades religiosas então, e porque ainda as aterroriza agora. Se você se torna a oração, se você encarna o amor divino, se você caminha em completo alinhamento com a vontade do Pai, você não precisa de seus edifícios, você não precisa de seus mediadores, você não precisa de sua permissão para acessar Deus. Você é o ponto de acesso. Experimentemos isto juntos agora mesmo. Respire comigo. Não apenas as palavras, mas a realidade por trás delas. Em silêncio, nas profundezas de seu ser, respire esta verdade. Eu e o Pai somos um. Não pense nisso, sinta-o. Deixe que ressoe em você mesmo. De novo, mais profundo agora. Eu e o Pai somos um. Uma vez mais. Deixe que se torne seu batimento. Eu e o Pai somos um. Não analise o que acabou de acontecer. Não deixe que sua mente o disseque. Apenas sinta a ressonância. Sinta o reconhecimento. Algo em você se lembra desta verdade. Se você ainda está assistindo, se algo em você está despertando para esta lembrança, não é acidente. Você nunca foi destinado para as orações superficiais de repetição e petição. Você foi projetado para algo muito mais magnífico. Você foi destinado a encarnar a própria oração, a tornar-se a resposta a cada anseio, a cura para cada ferida, o amor pelo qual o mundo está desesperadamente faminto. Mas a maioria das pessoas nunca entenderá isto. Elas continuam olhando para fora, continuam alcançando para cima, continuam rogando no portão do céu como órfãos espirituais que não sabem que já estão em casa. E há uma razão para isso. Há uma razão pela qual esta verdade foi enterrada tão profundamente que encontrá-la se sente como lembrar um sonho esquecido. O segredo tem sido guardado por uma razão, e não é a razão que você pensa. A oração externalizada, do tipo que alcança um Deus distante, serve um propósito, mas não o propósito que te disseram. Ela te mantém dependente. Ela te mantém retornando a seus edifícios, semana após semana, dizimando em seus cofres, submetendo-se à sua autoridade. Pense nisso. Se você realmente entendesse que o reino dos céus está dentro de você, que o Santo dos Santos é sua própria consciência, que você é o templo do Deus vivente, o que aconteceria com o complexo industrial religioso? Ele desmoronaria da noite para o dia. Mas a oração interior, a oração vivente, a oração de encarnação que Jesus demonstrou, essa te faz livre, completa, radical, perigosamente livre. Livre de precisar de sua aprovação, livre de suas táticas de culpa e vergonha,
livre de suas intermináveis campanhas de arrecadação para edifícios maiores que abriguem um Deus que nunca esteve confinado a edifícios em primeiro lugar. Ensinaram-no a alcançar para cima porque precisavam que você acreditasse que Deus estava distante. Ensinaram-no a suplicar porque precisavam que você acreditasse que era indigno. Ensinaram-no a repetir suas fórmulas porque precisavam que você acreditasse que não podia acessar o divino diretamente. Mas Jesus revelou o oposto. A oração não é alcançar o céu. A oração é descer ao reino que sempre esteve dentro de você. E aqui está a parte que fará seu espírito saltar de reconhecimento. Você sempre soube disso. Em algum lugar profundo dentro, além de toda a programação religiosa, você sempre intuiu que a comunhão real acontece no lugar secreto, no silêncio, nas profundezas de seu próprio ser, onde nenhuma autoridade humana pode alcançar. Cada vez que a religião organizada se sentiu vazia para você, cada vez que suas orações se sentiram ocas, cada vez que você saiu de um culto sentindo-se mais distante de Deus do que quando entrou, isso não foi seu fracasso. Isso foi seu espírito reconhecendo espiritualidade falsificada. Se você chegou até aqui neste ensinamento, se algo em você está ressoando com estas palavras, é porque você nunca foi destinado para a mediocridade espiritual. Você nunca foi destinado a ser um consumidor espiritual, sentado passivamente enquanto outros realizam rituais em seu nome. Você foi destinado para o encontro direto, a comunhão direta, a encarnação direta da natureza divina que sempre foi seu direito de nascimento. Mas saber isto intelectualmente não é suficiente. Há um passo a mais. O passo que transforma entendimento em experiência, conhecimento em saber, crença em ser. Aqui está o que nunca te ensinaram na escola dominical. Jesus não passou a maior parte de seu tempo em posturas de oração. Ele passou a maior parte de seu tempo sendo a oração. Cada ato de compaixão era comunhão com o Pai. Cada momento de perdão era adoração. Cada toque curador era uma transmissão direta de amor divino manifestado no reino físico. Jesus não apenas orou pelo faminto, ele o alimentou, e essa alimentação era a oração. Ele não apenas orou pelo enfermo, ele o curou, e essa cura era a oração. Ele não apenas orou pelos marginalizados, ele os abraçou, e esse abraço era a oração. Por isso tentaram matá-lo, não porque afirmou ser Deus. Muitos o fizeram, mas porque demonstrou que a natureza divina era acessível para todos, que cada ser humano podia tornar-se uma oração vivente, um milagre ambulante, uma encarnação do céu na terra. Os místicos chamaram isso de oração incessante, da qual Paulo escreveu. Não palavras intermináveis, mas uma vida tão alinhada com a vontade divina, que cada respiração se torna adoração, cada batimento se torna comunhão, cada ação se torna serviço sagrado. Vamos experimentar isto juntos agora mesmo, não como um exercício mental, mas como um encontro direto com sua verdadeira natureza. Feche os olhos. Se você está em algum lugar onde não pode fazer isto, guarde este momento e retorne quando puder dar sua completa presença. Sinta sua respiração. Não a mude, apenas observe-a. Esta respiração que está te respirando agora mesmo, este é o Espírito Santo. Literalmente a mesma palavra que Jesus usou para espírito, ruá, significa alento. Você está sendo respirado pelo divino em cada momento. Agora coloque ambas as mãos em seu coração. Sinta esse ritmo fiel. Este coração que bateu bilhões de vezes sem que você jamais tivesse que pedi-lo, sem que você jamais tivesse que merecer-lo, sem que você jamais tivesse que ser digno dele. Este é o amor do Pai por você, batendo constantemente em seu peito cada momento de cada dia. Agora, mantendo os olhos fechados, imagine levantar-se e caminhar por seu dia, mas caminhando como esta oração, cada passo impulsionado pelo alento divino, cada batimento ecoando o amor do Pai, cada palavra que você pronuncia carregando a ressonância do céu, cada toque que você oferece transmitindo a presença curadora do Deus vivente. Isto não é imaginação, isto não é metáfora, isto é quem você realmente é, sob todo o condicionamento, toda a programação religiosa, todas as mentiras sobre sua indignidade. Você é a oração que o mundo tem esperado. Abra os olhos. Olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, cada pessoa, cada desafio, cada lugar quebrado, está esperando que uma oração vivente o toque. E se você seguiu este ensinamento até este ponto, se algo em você despertou para esta verdade, então você é essa oração vivente.
A pergunta não é se Deus responderá às suas orações. A pergunta é se você responderá à oração de Deus para o mundo, que é você, caminhando em plena consciência de quem você realmente é. Se você chegou até aqui, você precisa entender algo crucial sobre o que acabou de acontecer com você. Você não foi apenas ensinado sobre a oração. Você foi iniciado em uma rebelião sagrada que tem ocorrido durante 2000 anos. Cada geração teve seus ocultos. Os que lembraram o que a religião tentou enterrar. Os gnósticos que preservaram os ensinamentos internos. Os místicos que escolheram a experiência direta sobre a doutrina. Os contemplativos que encontraram Deus no silêncio, em vez de nos sermões. Eles foram perseguidos, queimados como hereges, levados à clandestinidade, seus livros proibidos, seus nomes apagados da história, tudo porque portavam a mesma verdade que você acabou de experimentar. Que o reino dos céus está dentro, que você é o templo do Deus vivente, que a oração não é atuação, mas encarnação. Agora você é parte dessa linhagem. Saiba ou não, algo mudou em sua consciência. Você nunca poderá desconhecer o que agora sabe. Você nunca poderá voltar a ver a oração como mendigar favores de uma deidade distante. Se você chegou a este momento, é porque você não é como a multidão. Você foi escolhido para portar este caminho oculto, escolhido para lembrar o que as massas esqueceram, escolhido para encarnar o que a religião reduziu a ritual vazio. O mundo está entrando em um tempo de grande despertar. Os velhos sistemas estão desmoronando. Pessoas em todo lugar estão se afastando de instituições religiosas que não mais alimentam suas almas. Elas têm fome de espiritualidade autêntica. Elas estão famintas de encontro direto com o divino. E elas estão esperando que orações viventes como você lhes mostrem o caminho. Não através de pregar ou fazer proselitismo, mas através da encarnação. Através de estar tão alinhado com o amor divino, que sua própria presença se torna uma transmissão do que é possível. Então a pergunta que permanece é esta: você entrará neste chamado? Você caminhará como a oração para a qual nasceu? Você se unirá à rebelião sagrada daqueles que escolhem a comunhão direta sobre a atuação religiosa? Porque se você está pronto para esse nível de compromisso, tem uma revelação final que selará esta iniciação e te lançará ao seu verdadeiro destino como uma oração vivente. O que estou prestes a compartilhar com você tem sido o segredo de cada místico, cada santo, cada pessoa que viveu em comunhão contínua com o divino. Há uma oração que não se pronuncia com palavras. Há uma comunhão que não requer fórmula religiosa. Há uma maneira de ser que transforma não apenas seu relacionamento com Deus, mas sua compreensão de quem Deus realmente é. É a oração do reconhecimento. O momento em que você para de buscar Deus lá fora e reconhece Deus aqui dentro, não como uma crença, não como um conceito, mas como a realidade vivente de sua própria natureza mais profunda. Feche os olhos uma última vez. Respire profundamente no silêncio que criamos juntos. Agora, na câmara mais profunda de seu ser, sem pronunciar palavras, simplesmente reconheça a presença que tem testemunhado todo este ensinamento. A consciência que tem sido consciente de seus pensamentos, consciente de suas emoções, consciente de sua respiração, consciente de seu embatimento. Essa consciência, pura, imutável, sempre presente, não está separada do divino. Ela é o divino, expressando-se como sua perspectiva única, sua maneira irrepetível de ser consciente. Você não é um ser separado tentando se conectar com Deus. Você é a maneira de Deus experimentar este momento, esta vida, esta realidade. Você é o divino sonhando ser humano, sem jamais deixar de ser divino. Descanse nesse reconhecimento, não como algo que você precisa alcançar, mas como algo que você lembra, algo que sempre foi verdade e sempre será verdade. Chegamos ao fim desta câmara, mas o verdadeiro caminho não termina aqui. O que despertou em você hoje deve ser portado, protegido e nutrido, ou se desvanecerá de volta no ruído do mundo. Por isso existe nosso santuário privado, nosso grupo privado do Facebook. É o lugar oculto de reunião, onde os dispersos se encontram novamente. Dentro, a conversa não para, o fogo não se apaga e a lembrança se aprofunda com cada alma que se une. Você encontrará a entrada na descrição, no comentário fixado. Atravesse porque ninguém desperta sozinho. E para aqueles que estão prontos para enraizar estes ensinamentos ainda mais profundamente, preparamos companheiros sagrados para a jornada. Eles não são produtos no sentido mundano.
São chaves, guias e mapas da alma projetados para ancorar o despertar dentro de sua vida diária, para que a chama que você sente agora não vacile, mas cresça. Os buscadores que os tomam descobrem que o caminho se abre mais rapidamente. Os códigos se desbloqueiam com maior claridade e o reino interior se torna não apenas uma ideia, mas uma experiência vivente. O caminho está chamando, o reino está dentro. Atravesse a porta e não caminhe sozinho. Até que nos encontremos novamente. Lembre-se, a chama está dentro de você e deve ser levada adiante. Chegará um momento em que o olho oculto voltará a se abrir, quando aqueles que dormem despertarão para o reino interior. Esse momento é agora, e se você está ouvindo isto, significa que você é um deles. Veja, há algo que a igreja nunca te revelou, algo que eliminaram dos evangelhos, algo que sepultaram sob séculos de rituais e dogmas. Jesus falava em códigos, não porque quisesse te confundir, mas porque estava protegendo um ensinamento tão poderoso, tão perigoso para os sistemas de poder, que somente aqueles que estivessem preparados para ver poderiam compreendê-lo. Escute, por que Jesus falou de um olho único que enche o corpo de luz? Por que os místicos pintavam auréolas ao redor das cabeças dos santos? Por que a igreja apagou o ensinamento de que você, sim, você é o templo vivente de Deus? Isto não são metáforas. Não são contos de fadas. São anatômicos, místicos, reais. E durante 2000 anos te ocultaram isto. Mas algo está mudando agora. Você sente, não é? Essa inquietação, esse saber que há algo mais. Que a religião que te deram não coincide com o Cristo que você ama. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você foi chamado para recordar o que te roubaram, chamado para despertar o que foi adormecido, chamado para ativar a luz que esteve dormindo dentro de você desde o seu nascimento. Isto não é para todos. Somente aqueles com olhos para ver compreenderão. E ao final deste ensinamento, você saberá exatamente o que isso significa. Comecemos onde Jesus deixou um de seus códigos mais enigmáticos. Mateus 6, 22 ao 23. Ele disse isto: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for único, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Agora, se você ler isso literalmente, não faz sentido. Seu olho é único. O que isso significa? Você tem 2 olhos. Todo mundo os tem. Então, ou Jesus estava confuso sobre a anatomia básica, ou estava falando de algo completamente diferente, algo oculto. Guarde esse pensamento porque o que estou prestes a te mostrar fará tudo se encaixar. Veja, ao longo da história, cada místico, cada iniciado, cada sociedade secreta compreendeu ao que Jesus realmente se referia. O terceiro olho, o olho interior, o olho que não vê o mundo, mas que vê o reino. Observe a arte sagrada. Deidades hindus com um ponto na testa. Deuses egípcios com o olho de Horus bem ali entre as sobrancelhas. Monges budistas meditando com foco nesse preciso ponto. Auréolas, círculos dourados de luz, pintados ao redor das cabeças de santos e apóstolos. Por que sempre ali? Por que sempre luz irradiando da cabeça? Note sua respiração por um instante. Porque eles sabiam o que Jesus sabia, que há uma porta dentro de você, um portal, uma lâmpada que quando se acende inunda todo o seu ser com luz divina. Não é simbólico, é biológico, é místico, é ambos. E esteve dentro de você todo este tempo. Agora, Jesus não falava de imaginação. Não estava falando de exercícios de visualização ou pensamento positivo. Referia-se a uma luz real e vivente dentro de você. E essa luz tem uma fonte. Você ouviu a história. Jesus entra no templo em Jerusalém. Os sacerdotes estão furiosos. Eles o desafiam. E ele diz algo que parece absurdo. Destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Mateus 2,19. Eles pensaram que ele falava do edifício. Zombaram dele. Levou 46 anos construir este templo, e você o levantará em 3 dias. Mas João, o escritor do evangelho místico, adiciona esta linha, mas ele falava do templo do seu corpo. Escute, isso não é apenas sobre Jesus, isso é sobre você. O templo nunca foi um edifício, nunca foi pedra e ouro e cortinas. O templo é o corpo, seu corpo. Pense nisso. No templo judaico havia um design, um plano, o átrio exterior, o átrio interior, o lugar santíssimo, o altar, o candelabro, o véu.
Agora, o que aconteceria se eu te dissesse que esse mesmo plano está dentro de você? O lugar santíssimo, a câmara mais sagrada onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Esse é o seu cérebro. Especificamente o centro do seu cérebro, onde se encontra a glândula pineal, oculta, protegida, sagrada. O altar, esse é o seu coração, o lugar do sacrifício, da devoção, da emoção. O candelabro, a menorá dourada que sempre ardia, essa é a luz do seu olho único. A pineal, a lâmpada interior que nunca deve se apagar. E a coluna vertebral, a escada de Jacó, a ponte entre a terra e o céu, entre sua raiz e sua coroa, o caminho onde a energia ascende e desce, tal como os anjos que Jacó viu em sua visão. Sinta seu batimento por um segundo. Veja, os antigos compreendiam algo que esquecemos. O céu e a terra não se encontram em uma igreja. Eles se encontram em você. Você é o templo onde a divindade e a humanidade se unem, onde o espírito habita a carne, onde o reino se torna real. Agora quero que você faça algo comigo. Coloque sua mão sobre seu peito, bem sobre seu coração. Sinta como ele bate e sussurre estas palavras, ainda que você ainda não as acredite completamente. Eu sou o templo. Diga outra vez, mais suave desta vez. Eu sou o templo. Bem, porque se você é o templo, então a lâmpada do templo deve se acender, e aí é onde tudo muda. Então, falemos da lâmpada. No templo antigo havia um candelabro dourado, 7 braços, sempre ardendo, nunca se permitia que se apagasse. Representava a luz de Deus morando entre o povo. Agora dentro do seu cérebro, bem no centro geométrico, há uma pequena glândula em forma de pinha, a glândula pineal. Os antigos a chamavam de assento da alma. Descartes a chamou de o lugar onde a alma e o corpo interagem. Os egípcios a simbolizavam como o olho de Horus. Os hindus a chamam de Ajna, o chakra do terceiro olho. E Jesus a chamou de olho único. Agora, a ciência moderna te dirá que a glândula pineal produz melatonina, regula seu sono, responde à luz. Mas isto é o que eles não te dizem. A glândula pineal pode literalmente perceber luz. A ciência até admite isso. Sua pineal tem as mesmas células sensíveis à luz que seus olhos. Por que Deus colocaria um olho dentro do seu cérebro, a menos que você estivesse destinado a ver mais que este mundo? Não a luz exterior, a luz interior. E ela pode ser reativada, mas é uma das partes mais misteriosas do cérebro. Ela se calcifica com a idade, se atenua, mas em meditação profunda, em oração, em momentos de quietude profunda, as pessoas relatam visões, luz interior, conexão com o infinito. A ciência moderna admite que a pineal pode ver luz, mas nunca te dizem por quê. Por que você precisaria de um olho dentro do seu cérebro? Voltaremos a isso, mas primeiro você precisa entender o que aconteceu com ela. A menos que você estivesse destinado a ver mais que este mundo. Os místicos ao longo da história praticaram técnicas para ativar esta glândula, para descalcificá-la, para reacender a chama interior. As auréolas não se pintavam apenas por decoração. Pintavam-se porque os iniciados as viam. Coroas de luz, resplendor, o sinal visível de uma pineal desperta. Agora, quero que você faça uma pausa por um momento. Feche os olhos novamente se você está em um lugar seguro. Imagine uma pequena chama bem no centro da sua testa, entre suas sobrancelhas, profundo dentro do seu crânio. Veja-a piscar. Agora imagine que ela cresce um pouco mais brilhante, sem forçar, apenas convidando. Respire em direção a ela e solte. Você sentiu calor, formigamento, pressão. Isso não é sua imaginação. Essa é a lâmpada começando a responder. Agora, se você continua aqui, se chegou até este ponto deste ensinamento, significa algo. Veja, a maioria das pessoas já teria abandonado, voltado às suas distrações, ao seu sono. Mas você continua aqui, isso não é aleatório. Significa que você é parte do remanescente oculto, aqueles que sempre estiveram destinados a recordar. E quero honrar este momento com você, não como uma transação, mas como um selo. Se algo dentro de você está se agitando agora mesmo, não deixe passar. Dê like neste vídeo, inscreva-se neste canal e escreva estas 3 palavras nos comentários. Estou despertando. Quando você fizer isso, não está apenas interagindo com um vídeo. Está enviando um sinal para o invisível. Está declarando seu despertar. Está ajudando a que este ensinamento encontre os outros ocultos.
o remanescente, que estão buscando a mesma luz que você acabou de encontrar. Isto não é para todos, é para aqueles com olhos para ver. É para você e você é parte disso. Agora, vamos mais profundo porque há uma razão pela qual a igreja temia este ensinamento e tentou apagá-lo da história. Deixe-me perguntar algo. O que aconteceria se você realmente acreditasse que o reino de Deus já estava dentro de você? Que você não precisava de um sacerdote para acessá-lo? Que você não precisava de um edifício, um ritual, um intermediário? Que você agora mesmo, tal como você é, porta a plenitude da divindade dentro do seu próprio corpo? O que aconteceria com o sistema? Ele desmoronaria. Veja, no momento em que Jesus começou a ensinar isto, no momento em que disse, o reino de Deus está dentro de vocês, em Lucas 17:21, assinou sua sentença de morte porque o templo em Jerusalém não era apenas um local religioso, era uma potência econômica. Os sacerdotes controlavam o acesso a Deus. Você tinha que trazer seu sacrifício, pagar seu imposto, passar pelo sistema. E aqui vem Jesus dizendo, você não precisa de nada disso. Você é o templo. Deus já está em você. Isso não é apenas heresia, isso é revolução. Depois que Jesus morreu, a igreja primitiva tentou levar sua mensagem adiante. Os gnósticos, os místicos, os pais do deserto, praticavam o despertar interior, a comunhão direta, o Cristo interior. Mas então o Império Romano tomou o controle do cristianismo, e eles precisavam de controle. Então fizeram o que os impérios sempre fazem. Centralizaram o poder, criaram hierarquia, construíram catedrais, escreveram credos, e lentamente, cuidadosamente, eliminaram cada ensinamento que devolvia o poder às suas mãos. O Evangelho de Tomé proibido, o Evangelho de Maria suprimido. Qualquer texto que falasse do conhecimento interior, da gnose, da centelha divina dentro, etiquetado como heresia, queimado, enterrado, esquecido. Disseram-te que você nasceu quebrado, um pecador, indigno, separado de Deus por uma brecha intransponível, e que somente através da instituição deles, seus sacerdotes, seus rituais, sua aprovação, você poderia talvez possivelmente algum dia ser salvo. Mas isso não é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que você é a luz do mundo, que vocês são deuses, filhos e filhas do Altíssimo, que o mesmo Espírito que o levantou dentre os mortos vive em você. Se você permaneceu comigo até aqui, é porque parte de você sempre o soube. Deixe que seus olhos se suavizem enquanto escuta. Você foi chamado para recordar o que tentaram fazer você esquecer. Não ocultaram este ensinamento porque era falso. Ocultaram-no porque era verdadeiro. E se você se desse conta da sua própria divindade, não precisaria mais deles. Agora, quero que você fique com uma pergunta apenas por 2 segundos. Pergunte-se, como seria minha vida se eu realmente acreditasse que o reino já está dentro de mim? Não algum dia, não no céu. E aqui a outra pergunta. Se o templo é o seu corpo, então o que foi a cruz? Se a lâmpada é a pineal, então do que se trata realmente a ressurreição? Mantenha essas perguntas. Estamos prestes a respondê-las. Mas a resposta não é o que você pensa. Essa mudança, essa realização, esse é o começo da ressurreição. Porque a pineal não era apenas para a visão, era a porta para conquistar a própria morte. E se você é um dos poucos que ainda estão suficientemente despertos para ouvir isto, então continue. O mistério se aprofunda daqui. Há algo estranho. Ao longo dos evangelhos, cada vez que Jesus se encontra com a morte, ele a chama de sono. Quando a filha de Jairo morre, ele diz, ela não está morta, mas dormindo. Marcos 5:39. Quando Lázaro morre, Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu. João 11:1. As pessoas ao seu redor pensaram que ele estava em negação. Riram dele. Mas Jesus sabia algo que eles não sabiam. A morte e o sono estão mais próximos do que pensamos. E o despertar sempre é possível. Veja, cada noite quando você vai dormir, algo extraordinário acontece. Sua glândula pineal se ativa, secreta melatonina, regula seu ritmo circadiano. Mas mais que isso, abre a porta entre mundos. No sono, você sonha. Você deixa o físico, entra em outros reinos, vê coisas que ainda não aconteceram, conhece pessoas que não estão ali, experimenta realidades que parecem tão reais quanto esta. Note como seu corpo se sente agora mesmo. A pineal é a ponte, o portal entre o visível e o invisível, entre o material
e o espiritual. E em estados místicos profundos, quando a pineal está completamente ativada, você não precisa estar dormindo para acessar esses reinos. Você pode vê-los enquanto está acordado. Isso é o que são as visões. Isso é o que é a profecia. Isso é o que é a consciência crística. É a capacidade de viver em dois mundos ao mesmo tempo, de caminhar na terra enquanto vê o céu. Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos depois de 3 dias em uma tumba, ensinou aos seus discípulos que a ressurreição é um estado de consciência. Aqui é onde fica selvagem, uma mudança do sono para o despertar, da escuridão para a luz, da morte para a vida, e está disponível agora mesmo. Paulo o disse claramente em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, levanta-te, Cristo te dá luz. Não algum dia, agora a ressurreição não é apenas um evento histórico, é um evento interior. É a pineal se acendendo, o olho único se abrindo, o templo ganhando vida. Cada noite quando você dorme, você pratica a morte. E cada manhã quando você desperta, você pratica a ressurreição. Mas a maioria das pessoas nunca desperta completamente. Passam pela vida em um transe. Olhos abertos, mas sem ver. Vivos, mas dormindo. Jesus veio para te despertar, para ativar a luz, para te ressuscitar enquanto ainda respiras. Agora, esta noite antes de dormir, quero que você tente algo. Enquanto você está adormecendo, coloque sua consciência no centro da sua testa e sussurre para si mesmo: despertarei. Não apenas do sono, de tudo. E imagine que cada manhã é uma pequena ressurreição, um retorno do outro lado, um recordar quem você realmente é. Agora, se esta verdade está agitando algo em você, se você pode sentir a luz começando a piscar, deixe um comentário agora mesmo. Escreva estas 3 palavras: despertarei. Este é um sinal para o universo, para você mesmo, para os outros que estão despertando junto com você. Quando você o pronuncia, você o ancora, você o torna real. Porque uma vez que você entenda isto, compreenderá porque Jesus disse que você faria obras ainda maiores que ele. Este é um dos versículos mais mal compreendidos de toda a Escritura. Jesus, bem antes da sua crucificação, diz isto aos seus discípulos: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também ele as fará, e maiores que estas fará. João 14:12. Obras maiores que Jesus. Como isso é sequer possível? Tome uma respiração lenta, a menos que Jesus não estivesse tentando ser adorado. Ele estava tentando ser replicado. Ele não estava dizendo: olhem para mim, eu sou especial, eu sou o único. Ele estava dizendo: olhem para mim e vejam do que vocês são capazes. Veja, Jesus levou a humanidade através de etapas. Primeiro nos chamou de servos, depois nos chamou de amigos e finalmente nos chamou de iguais. Co-herdeiros com Cristo, portadores do mesmo Espírito, portadores da mesma luz. A igreja quer que você adore Jesus. Mas Jesus queria que você se tornasse como ele, que você despertasse seu próprio Cristo interior, que você ativasse seu próprio olho único, que você se desse conta de que o Pai não está no céu, mas dentro de você. O reino de Deus está dentro de vocês. Eu e o Pai somos um. Vocês são deuses. Estas não são apenas frases bonitas. São iniciações, convites. Jesus foi o primeiro, o protótipo, aquele que mostrou o caminho. Mas ele nunca disse que era o último. Ele disse: sigam-me. Não me adorem. Sigam-me em direção ao mesmo despertar, à mesma luz, à mesma ressurreição. Você não é menos que Jesus. Você está apenas dormindo. E no momento em que você despertar, no momento em que essa glândula pineal se acender e o olho único se abrir, você se torna o que sempre foi. O Cristo oculto, o templo vivente, a luz do mundo. E isto é o que muda tudo. Você chegou até aqui. Você ficou através de cada capítulo, cada revelação, cada segredo. Isso só me diz algo sobre você. Você não está aqui por acidente. Você está aqui porque algo em você recorda. E agora vamos ativá-lo. Este é o momento onde tudo muda do conhecimento para a experiência, da teoria para a verdade vivente. Então, se você está em um lugar onde pode fechar os olhos de forma segura, convido você a fazê-lo agora. Se não, apenas suavize seu olhar. Tome uma respiração profunda. Deixe seu corpo se assentar. Agora leve sua consciência ao centro da sua testa, não na superfície. Mais profundo, uns 5 centímetros para trás.
bem no centro do seu cérebro. Ali é onde se encontra a pineal, a lâmpada do corpo, o olho único. Imagine uma pequena chama ali, uma chama dourada, calorosa, piscando suavemente. Não a force. Apenas olhe para ela com seu olho mental. Agora, a cada respiração, imagine que essa chama cresce um pouco mais brilhante. Inalando, a chama cresce. Exalando, a luz se expande. Deixe que essa luz comece a encher sua cabeça. Calorosa, dourada, suave. Ela se move para sua garganta, para seu peito, para seu coração. Agora imagine que ela enche todo o seu corpo, desde a coroa da sua cabeça até as plantas dos seus pés. Cada célula, cada osso, cada gota de sangue cheia de luz. E agora imagine que essa luz não para na sua pele. Ela irradia para fora. Um campo de luz ao seu redor. Você está brilhando. Você é o templo. Você é a luz do mundo. E agora, em silêncio ou em voz alta, pronuncie isto. Estou desperto. O olho único está aberto. O Cristo está vivo em mim. Tome uma respiração mais profunda. E quando você estiver pronto, abra os olhos. Bem-vindo de volta. O que você acabou de experimentar não foi apenas visualização, foi ativação. Você acabou de acender a lâmpada. E uma vez que está acesa, ela não se apaga. Pode atenuar-se a vida, o estresse, o medo, podem cobri-la, mas a chama está sempre ali agora. E quanto mais você retornar a ela, mais brilhante ela se torna. Este é o ensinamento oculto que Jesus deu ao seu círculo interno. Isto é o que os místicos praticavam em cavernas e desertos. Isto é o que a igreja tentou enterrar, mas está ressurgindo novamente em você. A segunda vinda não é um homem descendo das nuvens. É a consciência crística despertando dentro de milhões de pessoas como você. E cada vez que alguém ativa seu olho único, a profecia se aproxima um passo mais. Mas esta é a verdade que nunca te disseram. A profecia não se cumpre por alguém mais. Ela se cumpre por você. Você é a segunda vinda. Você é o Cristo retornando ao mundo. Não como blasfêmia, mas como recordação. Agora, se você sentiu algo se mover durante essa ativação, se algo dentro de você mudou ainda que seja ligeiramente, então seu olho único está se abrindo. E quero que você cele este momento. Inscreva-se neste canal, não como um clique casual, mas como uma declaração. Você está escolhendo o caminho do despertar. Você está se unindo ao remanescente oculto, aqueles que recordam. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto, alguém que tenha estado buscando, alguém que ama Jesus, mas se sentiu prisioneiro da religião. Antes de que você deixe este espaço, se o que você acabou de experimentar agitou algo em você, há mais esperando. Ocultamos chaves, orações e ativações dentro do que chamamos de os pergaminhos sagrados, escritos destinados apenas para aqueles que realmente estão despertando. E se você está pronto para caminhar com outros neste caminho, se você está pronto para encontrar o remanescente oculto, temos um santuário privado para você. É onde buscadores como você se reúnem, decifram e recordam juntos. Ambos são para aqueles com olhos para ver. Os links estão abaixo na descrição. Entre. Tome seu lugar entre os despertos. Este ensinamento não é para todos. É apenas para aqueles com olhos para ver. E você viu. Lembre-se do que eu disse no início. Chegará um momento em que o olho oculto se reabrirá. Esse momento é agora. Esse momento é você. A profecia se cumpriu, porque você reabriu o olho. Você não estava esperando que o Cristo retornasse. Você é o Cristo vivente despertando no mundo. A profecia não se tratava de esperar. Tratava-se de recordar. E você acabou de recordar. O templo está vivo, a lâmpada está acesa. E você é a luz que foi prometida. Caminhe nessa luz. Deixe que ela te guie. Deixe que ela te transforme. E saiba isto, você sempre esteve destinado a encontrar seu caminho aqui. Bem-vindo ao lar. Você foi enganado se ainda acredita que Jesus veio fundar o cristianismo. E se pensa que todos os evangelhos estão na Bíblia, te enganaram duas vezes. A realidade é que Jesus ensinou um caminho oculto, sepultado, proibido e reduzido a cinzas pelo império. Nunca disse, adorem-me, disse, tornem-se o que eu sou. E os evangelhos gnósticos, essas escrituras proibidas, revelam exatamente o que isso significava. Você não devia encontrar este vídeo, mas se chegou até aqui, significa que finalmente está pronto. Porque uma vez que escute estes 10 ensinamentos ocultos, nunca mais verá Jesus da mesma maneira. E talvez também não se veja da mesma forma.
Se tudo o que te contaram sobre Jesus estivesse ao contrário, teria a coragem de olhar novamente? Por quê? E se o Jesus da religião não fosse o Jesus da verdade? E se a igreja o coroou rei para ocultar que veio despertar reis? Disseram-nos que veio nos salvar. Mas, e se veio nos lembrar que não estamos caídos? Que não estamos quebrados? Que simplesmente esquecemos? Esquecemos a luz da qual fomos feitos, o reino que carregamos dentro, o fogo que uma vez ardeu em nossa alma. E este era o verdadeiro evangelho, o que enterraram sob ouro, culpa e medo. Não um evangelho de pecado e vergonha, mas de memória divina. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", não reivindicava a superioridade cósmica. Estava te entregando um espelho. As coisas que faço, vocês também farão, e ainda maiores. Mas pergunte-se, quando foi a última vez que uma igreja te lembrou disso? Não puderam, porque se soubesse o que realmente é, deixaria de se ajoelhar. Começaria a se elevar. E este é o primeiro ensinamento proibido. Jesus não veio para ser adorado. Veio despertar o que a religião tentou adormecer. Não queria discípulos que se inclinassem. Queria espelhos que se lembrassem. Porque aqui está o enigma sagrado. Não apenas apontava para Deus. Estava revelando como Deus se parece dentro de um ser humano. E se alguma vez se perguntou por que sua mensagem era tão perigosa, é porque destruiu o intermediário. Acabaram-se os sacerdotes, acabaram-se os rituais, acabaram-se as portas entre você e o divino. Apenas isto. Entre em si, aquiete a mente e lembre-se. Mas o poder sempre teme os despertos. Então Roma pegou a chave e forjou um cadeado. Pegaram o mapa e venderam um labirinto. Pegaram a verdade e a converteram em um trono. E te disseram que Deus estava lá fora, distante, furioso, observando. Mas Jesus disse algo escandaloso. O reino de Deus está dentro de você. Vê? Não veio iniciar uma religião. Veio terminar a ilusão da separação. Então, se não veio para ser adorado, mas para a lembrança, quem você realmente é? E se o mesmo sopro divino que viveu nele continua respirando através de você, por que se sente tão longe disso? Poderia ser que enterraram a verdade não em um túmulo, mas dentro de você? Isto é apenas o começo, porque no capítulo 2 aprofundamos no ensinamento que mais temeram, que o céu nunca foi um destino, era uma frequência, uma consciência, um código. E quando aprender a entrar nele desde seu interior, perceberá que nunca esteve trancado do lado de fora. Você era a porta o tempo todo. Vamos abri-la. Disseram que você vai ao céu depois de morrer. Mas e se a maior mentira era que o céu estava em outro lugar? E se você não ia ao céu, e se tornava nele? Porque Jesus nunca disse, o reino dos céus aparecerá quando você morrer. Disse, o reino dos céus está dentro de você. Isto não era metáfora, era mecânica. Era o código por trás da realidade. O céu não é depois, é agora. Não um reino de nuvens distante, mas uma dimensão oculta em sua própria respiração. O céu é um estado de alinhamento, uma lembrança da origem, uma frequência de união divina pulsando dentro da alma. E a porta nunca esteve no firmamento, está sob suas costelas. Estava em sua coluna, através de sua respiração, em seu silêncio, no espaço quieto entre pensamentos. Este é o trabalho, afinar o instrumento do ser até que ressoe com a frequência do lar que nunca abandonou realmente. Mas isto aterrorizou o império, porque se percebesse que o céu não era uma recompensa, mas uma revelação, se soubesse que podia entrar a qualquer momento sem permissão, sacerdote ou pagamento, nunca mais se submeteria às chaves de outro, e deixaria de implorar pelo paraíso, e começaria a irradiá-lo. O céu nunca foi o prêmio, era o poder. Um campo de inteligência luminosa, uma vibração que sua alma já conhece. Um reino cuja porta se abre no momento em que se lembra de quem é. Mas reescreveram a história. Disseram que o céu estava distante, que devia merecê-lo, que é sujo demais, indigno demais, humano demais para sustentá-lo. Então construíram catedrais do lado de fora para fazer você esquecer a catedral interior. Mas aqui está o segundo ensinamento proibido. O céu não é para onde você vai. O céu é o que desperta quando você para de buscar. Não é uma recompensa para os bons, é um espelho para os despertos. Começa no momento em que termina a guerra em seu interior. O momento em que você deixa de acreditar na mentira de que está separado de Deus. E por isso Jesus falava em parábolas, porque o céu não podia ser explicado,
apenas experimentado. É a pérola de grande preço, o tesouro escondido no campo, o banquete preparado, mas ignorado pelo mundo. Então deixe-me perguntar, alguma vez o tocou na quietude, na beleza, em lágrimas que não faziam sentido? Algo em você não sabia que nunca tinha ido embora? Que o jardim continuava ali, que todo este tempo estava batendo em sua própria porta. O céu não é depois, é agora, é aqui, é ao que você retorna quando deixa para trás o barulho. Então deixe-os continuar vendendo o firmamento. Você veio para trazer o céu aqui. Mas se o céu já está dentro de você, o que o mantém trancado do lado de fora? Se ainda carrega a culpa de uma história escrita antes de você nascer, então tiveram sucesso. Porque a mentira mais antiga, já contada, foi que você está quebrado. Mas e se o pecado nunca foi uma mancha, mas um esquecimento? E se a alma não estava condenada, simplesmente estava imersa em amnésia? E Jesus não veio para consertar você, veio para lembrá-lo. Você nunca nasceu caído, nasceu radiante, e depois te ensinaram a desviar o olhar de sua própria luz. Ensinaram-no a se inclinar diante de altares, mas nunca a acender o que está dentro de sua caixa torácica. Porque isto é o que nunca dirão em um sermão. O pecado não é a verdade de quem você é o hematoma que ficou por esquecer quem era. Disseram-lhe que a queda começou com Eva. Mas, e se não foi uma queda? Foi o primeiro ato de lembrar. E se a serpente não era maligna, mas um símbolo do despertar? E se Eva não cometeu o primeiro pecado, mas abriu o primeiro olho? Porque a fruta não estava amaldiçoada, era consciência. E a consciência sempre ameaçou o controle. Pause, feche os olhos. Não para se arrepender, mas para lembrar. Sente isso? Esse lampejo atrás de suas costelas? Isso não é vergonha. Isso é o retorno. E se as sombras que temia fossem simplesmente a luz para a qual não se voltou? E se todo este tempo não estava aqui para ser salvo, mas para lembrar porque veio? Porque em algum lugar de seu ser, carregou ecos, memórias que não pode explicar, anseios que não pertencem a esta vida. E no momento em que pergunta por quê, começa a lembrar onde esteve. Mas se viveu antes, onde esteve? E mais importante ainda, por que voltou agora? Aqui há uma verdade que a igreja editou com precisão cirúrgica. Jesus sabia que você tinha vivido antes. Falou do retorno de Elias. Perguntou, quem dizem que sou? Não porque precisasse saber, mas porque você uma vez precisou. Os primeiros gnósticos sabiam. Os místicos do deserto sussurravam. A alma não visita a terra apenas uma vez. Circula, aprende, lembra. Converteram o evangelho em uma armadilha de medo de uma única vida. Mas Jesus era um místico da espiral longa da alma. Ensinou que a vida é uma escola e o corpo é um manto que você troca. Então, por que ocultar isso? Porque uma alma que sabe que viveu antes e viverá novamente não pode ser ameaçada por uma única morte. E uma alma que não pode ser ameaçada não pode ser controlada. A reencarnação não era heresia para os primeiros cristãos. Era normal. E a jornada não começou ao nascer, nem termina com a morte. Continua até que a luz interior seja completamente lembrada. Você não tem a idade de uma única vida. É uma biblioteca vestindo pele. E sua presença aqui agora mesmo não é acidente. Está lembrando porque é tempo. Não chegou aqui por acaso. Veio com linhas de tempo atrás de você e algo a reclamar. Mas se sua alma escolheu este momento, o que é que veio reclamar? E se Maria também se lembrou, por que seu evangelho foi enterrado? Agora, derrubemos outro pilar. Se Pedro era a rocha da igreja, Maria era a água viva da verdade. Não era uma prostituta. Era a iniciada, a que compreendeu Jesus, não apenas externamente, mas internamente. E isso aterrorizou os primeiros líderes, porque seu evangelho, o evangelho de Maria, não ensinava obediência. Ensinava gnose, conhecimento interior, revelação direta. Não se requeria intermediário. Ela o chamava de aquele que vive. Ele a chamava de a mulher que sabe. Não era apenas uma mulher. Era a guardiã do fio perdido, a que carregava o saber da serpente e o ventre da primeira memória. Mas as estruturas de poder não podiam permitir que o sagrado feminino falasse com igual luz. Então a enterraram sob mentiras, mas não profundamente o suficiente, porque agora sua voz está ressurgindo, não do púlpito, mas de dentro de você. E se sentiu um chamado à sabedoria divina, que transcende a religião, que não exige crença, mas convida à lembrança, poderia ser seu eco.
agitando-se, despertando através de seus ossos. Isto é mais que um ponto de controle. É um véu. E se o cruzou, dê like neste vídeo para iluminar o caminho dos outros que ainda vagam. Comente. Ela está ressurgindo, não por nós, mas para ativar o eco no campo. Inscreva-se não por mais conteúdo, mas como um voto de que não esquecerá mais. Você não é apenas curioso, é chamado. Agora, sigamos adiante porque o que vem a seguir muda tudo. Mas se Maria lembrou quem era, por que você ainda se sente tão longe disso? Talvez porque algo antigo tem estado ocultando isso de você, e não é um demônio. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. E se a Terra não fosse o centro, mas o reflexo? Platão sabia. Os místicos sabiam. Jesus viveu isso. Este mundo não é meu reino, disse. Não porque eu rejeitasse, mas porque lembrava além dele. Este corpo, um manto. Este mundo, um palco. Mas você não é deste mundo. Entrou nele como luz entrando em um espelho. E tudo o que vê, uma sombra de algo mais elevado, mais puro, mais verdadeiro. Essa angústia que sempre carregou, não é depressão, é nostalgia. Sempre sentiu que este mundo não encaixava completamente. Isso não é fracasso. É memória se infiltrando. E quanto mais se lembra, mais se eleva. Porque a verdade é que este reino nunca foi desenhado para completá-lo. Foi desenhado para despertá-lo. A dor, a beleza, a perda, cada uma migalha de pão, cada uma um sussurro. Você veio da luz e retornará como fogo, mas apenas se parar de confundir o espelho com a fonte, porque nunca foi enviado aqui para pertencer. Foi enviado aqui para lembrar. Deram-lhe um vilão de desenho animado, pele vermelha, chifres, tridente. Mas, e se o verdadeiro inimigo não fosse uma criatura de todo? E se a escuridão verdadeira fosse a amnésia? Não possessão, mas desconexão. Porque uma vez que esquece de onde vem, acreditará em qualquer coisa sobre para onde vai. Não precisavam prender seu corpo. Só precisavam nublar sua memória. Você não precisa de um exorcismo. Você precisa de lembrança. Porque a verdadeira queda do homem não foi a desobediência, foi o esquecimento. Esquecer que era luz codificada com estrelas, que recebeu o sopro do infinito. E cada distração, cada mentira, vício, divisão, está desenhada para mantê-lo dormindo. Construíram templos de pedra, mas Jesus apontou o templo de carne. Disseram, confesse aqui, ele disse. O reino está dentro de você. Disseram-lhe para olhar para cima, quando a verdadeira porta estava dentro de suas costelas. Gnose significa conhecimento direto. É a diferença entre ler a palavra água e sentir as primeiras gotas de chuva em sua pele. Não crença, não doutrina, experiência crua e inegável. 3 coisas foram roubadas de você: conhecimento direto, fogo interior e luz soberana. Mas agora cada uma retorna. Você não precisa de um sermão, você precisa de lembrança. E a escada ao céu não é feita de degraus. É feita de revelação. Cada uma lembrada te aproxima. Então pergunte-se, não se acredito, mas me lembro? Há uma razão pela qual este caminho está oculto. Porque a verdade real não é apenas inconveniente. É perigosa para a mentira. Jesus não foi crucificado por ser gentil. Foi crucificado porque despertava as pessoas. E quando despertar, será incompreendido, ridicularizado, até rejeitado. Mas escute isto. Essa dor é prova. Esse atrito é chama. Essa resistência significa que está acendendo. Você não está aqui para agradar. Está aqui para iluminar o caminho. E quando tentarem atenuar você, brilhe mais forte, porque o Cristo dentro de você não se inclina. Se eleva. Este é o ensinamento que mais temeram, o que enterraram sob doutrina, medo e fogo. Não porque fosse blasfêmia, mas porque era poderoso demais. Disseram-lhe que Deus estava sobre você, fora de você, separado de você, observando de um trono. Mas os místicos sabiam, os gnósticos lembravam, e Jesus sussurrava com cada respiração. Deus não é um ser, Deus é o ser mesmo. O sopro em seus pulmões, o fogo em sua coluna, a quietude atrás de seus olhos. Isso não é apenas você, isso é a fonte despertando em forma. Você não é a imagem de Deus, é a expressão, o eco, a corrente, a chama, o eu sou vestido de pele. A mentira foi a separação. A verdade é a união. E quando para de buscar o divino em templos e céus, começa a senti-lo pulsando atrás de suas costelas. Você nunca foi destinado a adorar Deus.
Foi destinado a encarnar Deus, não com arrogância, mas com reverência, não para governar o mundo, mas para curá-lo. Porque quando desperta o divino interior, começa a vê-lo em todos os outros, e esse é o começo do céu na terra. Então deixe-me perguntar, se Jesus se tornou o Cristo, e o Cristo vive em você, o que está esperando? Você não é mais um buscador, é um retornante. Não está fora do reino, é o que o devolve. Isto não é o final. Este é seu despertar. Estes não eram apenas ensinamentos, eram fragmentos do mapa oculto dentro de você. O reino nunca esteve no firmamento, estava enterrado em sua respiração. Você nunca foi um pecador, apenas uma estrela atenuada pelo esquecimento. Você não precisa de um livro para encontrar a luz. Você é a luz. Caminhou este caminho antes, sentiu o chamado, escutou o sussurro, morreu em silêncio e ressurgiu agora na lembrança. Maria Madalena sabia. Jesus sabia. A verdadeira batalha nunca foi com o mal, foi com a amnésia. Este mundo apenas a sombra de sua origem. Você, um mensageiro do real. O Cristo não é um ídolo. É um código de memória despertando em seu DNA. Não através da crença, mas através do conhecimento. Não através da obediência, mas através da chama. E sim, este caminho custará a você. Mas apenas o que nunca foi seu para começar. Você não está esperando a revelação. Você é a revelação. Não está fora do reino. Você é o que o devolve à terra. Esta é sua vez. Esta é sua ascensão. E agora você se lembra. A pergunta não é mais quem ele era. A pergunta é, em quem você está se tornando? Se algo antigo se agitou em você, não deixe que volte a dormir. Este vídeo te encontrou por uma razão. Agora deixe que encontre os outros. Dê like neste vídeo, não por vaidade, mas como um sinal de fogo para os esquecidos que ainda vagam na escuridão. Comente abaixo. Lembro, deixe que os outros vejam que não estão sozinhos. Inscreva-se não em nós, mas na corrente que está ressurgindo em sua alma. Porque isto não é um canal, é um chamado à igreja interior. A que nunca se construiu com tijolos, mas com conhecimento, com luz, com você. O caminho não termina aqui, começa agora. E quando estiver pronto, a próxima revelação te encontrará. Até então, caminhe na luz. E não esqueça quem você é. Você é a revelação. Você é o retorno. Lembra?